João 15, 26 vai dizer assim: Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E quando a gente vai ler agora João 14, 26, vai estar escrito assim: Mas o Consolador, que é o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e vos trará lembranças todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então você vê que o que o Espírito da verdade vem fazer sobre nós é o que? Dar testemunho de Cristo, nos fazer lembrar de todas as coisas que Cristo havia dito. E quando o Espírito está fazendo isso sobre nós, ele está realizando a nova aliança. Agora a gente vai para Jeremias 31, que diz assim, Jeremias 31, 31: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que novo pacto é esse? É a nova aliança. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Verso 33: Porém este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós vamos agora para 2 Coríntios 3:3, que vai dizer assim: Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo. Por que somos a carta de Cristo? Porque a lei está escrita em nosso coração e as pessoas vão ler essa lei, ministrada por nós e escrita não com tinta. Então essa lei que vai ser escrita em nosso coração e no nosso íntimo não é escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que nós lemos em Jeremias 31? Que Deus vai escrever as suas leis no nosso íntimo, no nosso coração. Como? Com o Espírito do Deus vivo, que escreve não com tinta, mas escreve através do seu poder. E Hebreus, que vai repetir as palavras do profeta. Hebreus 10:16: Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Então Deus vai colocar a sua lei no nosso coração, na nossa mente, porque essa é a promessa da nova aliança. Então, quando o Messias nos falou em João 14, 26, que o Espírito nos faria lembrar de todas as coisas que ele havia ensinado, que todas as coisas são essas, são todas as coisas concernentes à nova aliança, concernentes ao novo pacto que Deus estaria fazendo com os seus filhos. Mas vamos entender mais. 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então nós somos capazes de sermos ministros dessa nova aliança através de quem? Através do Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade vai escrever a lei, as palavras do Senhor Jesus Cristo, vai nos fazer lembrar delas, vai imprimir ela em nossa mente e vai nos dar a vida. O que é essa vida, né? O que é dar a vida? É dar o amor para que possamos ser capazes de ser ministros e de cumprir toda essa lei. Então vamos ler Romanos 5, verso 5. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito da verdade que nos é dado. Vamos ler Romanos 15, verso 30. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim. Vamos ler Efésios 3,17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé,
a fim de, estando arraigados e fundados em amor. E 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler Mateus 22, do 37 ao 40. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos toda a lei e os profetas estão pendurados. Ou seja, nós lemos em Jeremias que o Espírito viria escrever a lei em nosso coração. Jesus disse que enviaria o Espírito para nos fazer lembrar das suas palavras. O apóstolo Paulo falou que o Espírito derrama sobre nós esse amor. E Jesus fala que esse amor é o cumprimento da lei e dos profetas. E também é falado pelos apóstolos que aquele que não recebe o amor da verdade, foi falado em 2 Tessalonicenses 2:10, ele está em engano, está em erro. E foi falado também que aquele que não ama, ele não tem Deus em si. Foi falado em 1 João. Ou seja, então nós estamos vendo que o Espírito da verdade do Senhor, ele vem com o propósito de escrever a lei de Deus em nosso coração, derramar amor sobre nós, nos capacitando a cumprir a lei de Deus. Então ele vai derramar esse amor pela sua palavra, pela sua obra, o amor por Deus e pelo próximo. Então esse, segundo nós lemos em 2 Coríntios 3:6, é aquele que recebe não da letra, mas do Espírito. Porque qualquer um pode aprender as palavras de Deus, mas se ele não receber do amor de Deus, ele está recebendo pela letra, não pelo Espírito. E se nós recebemos pela letra, não estamos então nesse novo pacto, porque o novo pacto requer o amor de Deus. Vamos ler 2:13 de 1 Coríntios. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, um lobo devorador, um falso profeta, um falso pastor, uma pessoa sem o Espírito da verdade, ela pode conhecer a palavra? Ela pode conhecer a palavra. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós vamos ver que as 10 virgens acordaram no fim dos tempos. Ou seja, elas foram despertadas no fim dos tempos, mas apenas 5 delas entraram. Então não basta apenas despertar, não basta apenas conhecer a verdade. Nós precisamos nos certificar de que estamos conhecendo através do Espírito da verdade. Vou ler novamente 13 do capítulo 2 de 1 Coríntios. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vamos ler 2 Coríntios 3:6, que diz assim: o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Vamos ler de novo 3:6, capítulo 3, versículo 6, de 2 Coríntios. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, se a pessoa ela vai entender, ela vai acordar nos últimos dias, ela vai saber a verdade, se será possível
uma pessoa sem o Espírito saber a verdade, nós entenderemos então que essa pessoa poderá conhecer a letra. Mas a letra mata, porque o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, não queirais muitos de vós ser mestres, né? E é melhor que não conhecesse, né? O outro texto ainda, ele vai dizer que aquele que escuta estas minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente. Quer dizer, ele vai escutar, ele vai saber, mas se é apenas pela letra, isso vai gerar a morte dele. Porque se for pelo Espírito, o Espírito nos capacita a cumprirmos as palavras. Nós vamos ler mais um. 5:5 de Romanos. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito da verdade que nos é dado. 13:10 de Romanos. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, meus irmãos, é evidente que se uma pessoa conhece todas as verdades da palavra de Deus, mas não tem amor no coração, não existe evidência de que é o Espírito que escreveu no coração dela as palavras de Deus. Ela pode estar vazia do Espírito. Nós podemos ver pela parábola das 10 virgens também, onde 5 acordaram, mas não tinham azeite, e outras 5 tinham azeite e reserva nas suas lâmpadas. Então, quando o Espírito verdadeiramente está te ensinando as palavras de Deus, ele está colocando no seu coração o amor pelas palavras de Deus. Porque se você, ao ouvir as palavras de Deus, você sente o amor pelas Escrituras, o amor pela palavra, o seu coração voltado, levado a pensar nas coisas do alto, se comover com o sofrimento do próximo, então são evidências de que o amor está sendo derramado no seu coração. Justamente por quê? Porque o amor é o cumprimento da lei, e quem derrama é o próprio Espírito, é dom do alto. Nós precisamos, é dom perfeito, é necessário para que se cumpra as palavras de Deus, que o próprio Espírito está escrevendo no nosso coração. Então, por isso nós temos muitas evidências nas Escrituras de que a pessoa pode sim conhecer pela letra e pode conhecer pelo Espírito, e ela poderá analisar o próprio coração dela, né? Ela mesma poderá se analisar o homem a si mesmo. Então, dessa maneira, se ela percebe que falta amor, ela poderá então ir e buscar, pedir para o Eterno. Vamos ler mais um. Vamos ler 55:1 de Isaías. Todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde às águas e vós comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Então, meus irmãos, as coisas do alto nós vamos conseguir comprá-las sem dinheiro. Apocalipse 2:4. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então nós vamos precisar do amor, porque o amor é o cumprimento da lei. Então, o que é a evidência de que a pessoa está cheia do Espírito? Porque alguns estão falando que a evidência é o falar em línguas, que seria a evidência do Espírito sobre a vida da pessoa, né? Vamos ler mais um. 12:30 de 1 aos Coríntios. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Então, quando o apóstolo vai falar que nem todos têm
dons de curar, ou de ensinar, ou de ministrar, ou de presidir, ou de falar em outras línguas, ou de interpretar. Mas quando nós vamos falar do amor, o amor é requerido de todos, porque aquele que não tiver o amor, ele não terá Deus, porque em 1 João nós vamos ler que Deus é amor, né? E aquele que não ama não conhece